Tarde, meu nome é Pedro Kaiser, eu sou gerente comercial da construtora Barbosa Melo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, ao IBRAM aí pela oportunidade e parabenizá-los por mais um ano aí estar realizando esse evento, então, que tomou uma proporção tão grande, e no ano passado foi um desafio aí, o primeiro grande evento na pandemia, e agora estamos aqui mais uma vez em parceria com o IBRAM para trazer uma apresentação técnica. Esperamos aí que todos possam aproveitar. O tema da nossa apresentação esse ano é a excelência operacional aplicada à operação de equipamentos não tripulados. No ano passado, nós falamos sobre esse projeto de equipamentos não tripulados, e nesse ano a gente quis trazer um pouco mais sobre esse projeto na prática, todo o resultado e como que esse nosso programa de excelência operacional melhorou ainda mais os resultados que a gente obteve com esse programa. Eu vou introduzir essa nossa palestra falando um pouquinho sobre a Barbosa Melo, que é uma empresa, é um grupo, faz parte de um grupo, o Grupo Barbosa Melo, que tem duas empresas independentes que buscam aí, trabalhos de qualidade e com foco em sustentabilidade. A Barbosa Melo Construtora, é uma empresa sediada aqui em BH e ela trabalha em diversos segmentos, logística, saneamento, infraestrutura social, indústria. E a outra empresa do grupo é a BMPI, que é uma empresa de investimentos sediada em São Paulo, e ela busca investimentos de longo prazo, investimentos de valor agregado, mas também na área de infraestrutura. Então, a gente tem participação aí em empresas também na área de propriedade, saneamento, infrasocial, gestão de resíduos, energia. A Barbosa Melo, ela é uma empresa que foi fundada em 1958 e nas primeiras décadas de trabalho da empresa, ela sempre foi muito voltada para a área de rodovias, construção e pavimentação de rodovias. Isso até a década de 80, aí, quando ela também buscou trabalhos na área industrial e avançando aí nessa diversificação, também partiu para a área de energia e veio crescendo, até que no ano de 2010, que foi um marco para a empresa, aí, que ela conseguiu o seu primeiro grande contrato na área de mineração. A gente teve uma participação muito importante na construção da maior mina de minério de ferro do mundo, lá no norte. Foram 14 contratos consecutivos, e desde então a gente vem trabalhando muito focado no mercado privado. Mais recentemente, a gente vem novamente se diversificando, trabalhando na área de ferrovia, na área de aeroportos, seguimos também com estudos de obras rodoviárias, junto aí a concessionárias. Então, a Barbosa Melo é hoje uma empresa muito completa, a gente gosta muito de mencionar aí os diferenciais da Barbosa Melo, porque quando a gente pensa numa empresa de construção pesada, muita gente pensa, poxa, escavar, carregar, espalhar terra, uma coisa muito simples, mas, na verdade, a Barbosa Melo ela sempre busca um diferencial. Nós já temos esse reconhecimento de mercado, são mais de 60 anos de atuação. No ano passado, fomos a 8ª maior construtora do Brasil em receitas, de acordo com o ranking da revista O Empreiteiro. Ganhamos prêmios de empresa inovadora, tanto do valor econômico quanto do prêmio Nova Infra. Trabalhamos muito focados em nossos recursos, um foco muito grande nas pessoas, uma valorização muito grande das pessoas, com plano de carreira, uma cultura de segurança. A gente quer ter certeza que nossos colaboradores vão chegar em casa, encontrar sua família em segurança, e um cuidado muito especial com nossos equipamentos. A gente tem uma frota muito grande, mas uma frota muito nova, muito bem mantida. Nós temos o selo da Caterpillar para fazer a própria manutenção dos equipamentos Caterpillar, que é um grande parceiro, e sistemas de gestão de frota. E a gente gosta muito aí de falar da inovação, Eu acabei de mencionar que nesse setor nosso a inovação é uma coisa mais recente, mas a Barbosa ela é pioneira nisso daí. O seu programa de não tripulados, que a gente já apresentou e vamos falar um pouco mais, a utilização do AcuGrade, que é um sistema de telemetria muito avançado, a metodologia BIM, a gente está implementando, a gente tem um núcleo BIM na empresa hoje para trazer projetos muito mais detalhados, muito mais assertivos,
e a criação do CBM Lab, que é um marco para a gente agora. A gente está lançando agora em julho uma parceria e uma colaboração com startups para trazer inovações para o setor de construção, que a gente acha isso muito importante, né, fundamental. A solidez financeira da empresa, né, a gente é muito conservador na nossa estrutura de capital, a gente tem um baixo nível de endividamento, gestão de riscos, crescimento sustentável desse faturamento. Chegamos aí próximos a 1 bilhão de faturamento no ano passado e seguimos aí com o objetivo de crescer. E não posso deixar de mencionar o compliance e a sustentabilidade, né? Nada disso pode ser feito. A gente tem um lema aqui na empresa que é fazer o certo, né? E não fazer o que é fácil. Então, a gente tem uma área dedicada à sustentabilidade, uma área de compliance, uma gerência de compliance, somos certificados nessa área, então, isso daí é realmente um diferencial da Barbosa Melo. Aqui, rapidamente, né, a gente mostra as certificações da empresa, além das tradicionais, o 9001, 14001, 45001, a gente tem também as certificações de compliance e anti-suborno, né, isso aí realmente é uma diretriz da empresa. Eu quis trazer um pouquinho aí sobre esse desafio mundial do Covid, né? Eu acho que essa nova configuração mundial que afetou tanto a todos os setores da economia e todas as pessoas, todas as famílias, né? Então, a Barbosa, ela tomou uma ação muito rápida com relação ao Covid. Assim que a pandemia começou, né, as diretrizes corporativas de enfrentamento foram logo aplicadas, criamos comitê de crise, comitês em cada localidade que a gente atuava, revisamos todos os nossos protocolos, uma ampla campanha de comunicação, né, por e-mail, por panfletos, um time, né, muito ampliado para poder cuidar dessa área na empresa, revisão de todos os tipos de treinamentos que são feitos para os colaboradores, um grande investimento social. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, esse propósito de melhoria contínua para a gente ter certeza, né, mais uma vez, com relação à segurança dos nossos colaboradores. Então, a Barbosa Melo, dentro desse cenário, ela tomou medidas sanitárias de distanciamento, tanto aqui na sede quanto em todas as obras, né, uma preocupação com relação aos refeitórios, alojamentos, transportes, regras de distanciamento, de higiene, isolamento, né, de colaboradores que tiverem qualquer tipo de contato com pessoas doentes, o afastamento daqueles de grupo de risco, né, que foram para casa, o home office para quem, né, para as áreas que podiam trabalhar em home office. A gente contratou consultores médicos especialistas, né, de renome aí. A gente pode ver o Carlos Starni aí na imagem, que é um dos especialistas que trabalhou junto com a gente, avaliação constante médica, medição de temperatura. E, fundamental, uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, né, porque o apoio psicológico nesse momento foi fundamental, né, muita gente com essa incerteza do que ia acontecer, então a gente fez esse acompanhamento mesmo para poder deixar todo mundo muito tranquilo dentro do possível. E, assim, a gente se viu, claro, na obrigação de ajudar as comunidades que a gente está inserido com as nossas obras. Então, a gente trabalhou no fortalecimento aí do setor de saúde, foi mais de R$1,5 milhão de investimento nessa área. Fizemos uma parceria com a FIENG, né, com hospitais de campanha, investindo em leitos de UTI para as comunidades. Doamos equipamentos médicos, EPIs médicos, tanto aqui em Minas quanto no Pará, onde estão concentradas nossas obras. Fizemos um apoio aí, né, pela vacinação, doando equipamentos para logística, para o armazenamento de vacinas, para os pontos de vacinação, também reformando esses pontos. Um trabalho grande de apoio à comunidade, né, mais de R$1,6 milhão também investidos aí, com doação de máscara, de kits de higiene, doação de cesta básica. A gente fez um programa que envolveu, inclusive, todos os colaboradores da empresa que doaram o que podiam, e aí a Barbosa doou o dobro do que cada um doava para a gente fazer esse programa de doações. E o cuidado com os fornecedores. Não adiantava só a gente estar ali trabalhando se os nossos fornecedores estavam passando dificuldade. Então, fizemos a doação a um fundo que foi criado por várias empresas para poder ajudar esses pequenos fornecedores e também na criação de uma linha de crédito que antecipava os recebíveis. Então, assim, foi uma atuação muito forte.
Então, dito isso, né, isso aí traz muito da cultura da Barbosa Melo, e eu vou passar um rápido vídeo aqui, que é o que a gente chama o jeito CBM de ser, né, que fala sobre essa cultura da Barbosa Melo. O nosso negócio é um movimento diário de transformação. Vivemos um dia diferente do outro, nos adaptando, aprendendo e evoluindo a todo momento. Aqui na Construtora Barbosa Melo, trabalhamos para que a construção conecte pessoas, desenvolva comunidades, transforme vidas, crie novas oportunidades e caminhos mais sustentáveis para todos. Nosso propósito: construir o bem para o mundo. E para isso, nos desafiamos todos os dias com o nosso jeito CBM de ser. Gente transformadora que faz acontecer garantindo a sustentabilidade. Queremos transformar o presente para construir um futuro melhor para todos os que se conectam conosco. Colaboradores e suas famílias, clientes, fornecedores e parceiros, comunidades. Esse é o jeito CBM de ser. Temos orgulho de ser Barbosa Melo. Ok, bom, agora nós vamos partir aí para detalhar um pouco mais sobre a nossa área de inovação. Eu vou convidar o meu colega Bruno Amaral, que é o gerente dessa área. Agradeço mais uma vez a todos aí pela presença e até breve. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a IBRAM, né, pela organização do evento, ao Pedro pela introdução, a Barbosa Melo, né, pela oportunidade de estar aqui, e sobretudo ao time, né, o time que trabalhou na construção desse case que a gente vai falar hoje. Então, antes de começar, falar um pouquinho da nossa jornada, né? Como o Pedro trouxe, no ano passado, no ano de 2020, Barbosa Melo esteve aqui no evento da mineração e a gente apresentou o case não tripulados. Esse ano, além de falar de pessoas e inovação, a gente traz a perspectiva de melhoria contínua. Então, a Barbosa Melo traz um novo conceito. Só que por que a gente fala de excelência profissional aplicada ao contexto não tripulados? Antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cenário da construção. E o grande desafio que a construção tem. Aqui no nosso gráfico à esquerda, né, quando a gente olha a produtividade no setor da construção, a gente percebe que a produtividade do setor da construção está no mesmo patamar da década de 50. Ou seja, se a gente compara essa produtividade com as demais indústrias, a gente percebe que a gente tem muita oportunidade de melhoria. Então, o setor da construção, quando ele olha para dentro, aqui no cenário mundial, ele está com uma baixa produtividade. Ou seja, o valor agregado por trabalhador, por hora, né, tem uma grande oportunidade de melhoria. E a Barbosa Melo, né, ao perceber que esse cenário de oportunidade, né, que toda crise tem uma oportunidade, a Barbosa Melo, né, investiu, né, no movimento de transformação. Então, no final de 2018, a Barbosa Melo criou uma grande estratégia de transformação. Nessa estratégia de transformação, a Barbosa definiu quais eram esses pilares de transformação. E em 2019, a gente criou o Inova CBM. O Inova CBM vai muito além de inovação. O Inova CBM fala no programa de transformação cultural, um programa que ele tem direcionamento estratégico dessa nossa transformação. Em 2019, a gente iniciou, né, a construção desse case que a gente apresentou no ano passado, que é o case dos não tripulados. A gente estruturou, igual o Pedro trouxe, a estruturação do nosso núcleo BIM. Então, internamente, a gente criou novas competências, novas habilidades para esse futuro. A gente iniciou a estruturação do núcleo de automatização de processos. A gente estruturou um núcleo de analytics. Então, a Barbosa Melo, olhando para esse futuro, para recuperar essa produtividade, começou a investir em seu time. No ano de 2020, olhando ainda para a melhoria contínua, a gente começou a evoluir a nossa iniciativa de inovação. Muito buscando a capilarização da inovação, buscando, né, que a gente conseguisse fomentar a inovação nos nossos times, a gente foi para outros projetos. A gente foi consolidar algumas iniciativas. Igual o Pedro trouxe, a gente evoluiu a implantação do BIM. A gente conectou o BIM com o BIM Analytics, case vencedor do Inova Infra deste ano. A gente fez a evolução da mobilização de pessoal, implantando um chatbot
através do WhatsApp, ou seja, como que a gente captura, né, os currículos dos nossos colaboradores através do WhatsApp. A gente evoluiu todo o nosso sistema de back-office, as principais dores, né, aquilo que era necessário para trabalhar no movimento de pandemia, para trabalhar de maneira digital. Só foi possível, né, igual o Pedro trouxe, a gente foi 100% no nosso back-office, quase 100% do nosso back-office, trabalhando de maneira virtual, devido a alguns avanços que a gente fez na digitalização. Mas, claro, a gente tem muita coisa a evoluir. E em 2021, seguindo a nossa evolução, Barbosa Melo, né, redefine o seu propósito. Barbosa Melo redefine o seu jeito de CBM de ser. E em 2021, agora, a gente está lançando, né, nos próximos meses, a gente vai lançar o CBM Lab, justamente para a gente ser protagonista, mais protagonista no nosso ambiente de inovação aberto. Como o Pedro trouxe, nós vamos conectar, né, as nossas dores estratégicas com as nossas startups, né, trazendo a inovação para dentro de casa. Os problemas de baixa complexidade, vamos desenvolver um programa de intraempreendedorismo, conectando o nosso time e formando um time mais inovador. E, claro, desenvolvendo iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. E, por último, né, a criação do nosso back-office digital, ou seja, aquela sementinha que a gente plantou no ano de 2019, em automatização de processos, a gente está agora criando essa grande plataforma digital. E a excelência operacional vem para conectar toda essa digital que a gente está implantando na nossa operação, garantindo mais gestão, garantindo essa cultura para resultados sustentáveis. Mas antes, um pouquinho, vamos falar desse programa de transformação cultural, o Inova CBM. O Inova ele vai muito além de inovação. O Inova começa por pessoas, ele começa por engenharia de gente. E como que a gente forma o nosso time para ter essa mentalidade de transformação? Como que a gente forma uma rede, né, que ensina e aprende o tempo todo? E quando a gente fala de excelência, né, então Barbosa Melo tem 62 anos de história. Temos uma linda história de construção. Nós já somos muito excelente, mas a gente quer melhorar ainda mais. Então, como que a gente cria, né, essa mentalidade de transformação no nosso time? Como a gente traz as melhores formas, né, de pensar e fazer para o nosso dia a dia? E com isso, a gente vai para a transformação digital. Para a gente, transformação digital não é transformar átomos em bits, e sim como que a gente transforma átomos e bits, mas com excelência, né, digitalizando aquilo que faz sentido, aquilo que já tem valor agregado. E a ponta é o centro. Esse é um emblema muito nosso. A ponta é o centro e o centro em todo lugar. Como que a gente conecta o nosso time, né, um gerente de contrato com uma obra A, por exemplo, o Juliano, com um gerente com contrato com uma obra B, por exemplo, um Ferrarese, para exatamente a gente conseguir essa gestão do conhecimento. Como que a gente consegue, né, que o encarregado de suprimentos de uma obra A converse com o encarregado de suprimentos de uma obra B. Então, conectando as obras e conectando com o corporativo. E, por último, garantindo que a gente consiga, né, ter crescimento sustentável. E o crescimento sustentável vai muito além do que só CBM, e é como a Barbosa Melo participa dessa construção do bem para o mundo. Então, garantindo que a gente tenha toda essa transformação do meio ambiente com as N práticas de sustentabilidade que o Pedro trouxe aqui agora e também as práticas de governança que o Pedro apresentou. Mas, sem delongas, né, então, só recapitulando o que nós apresentamos no ano de 2020, vamos falar um pouquinho do que foi esse case dos equipamentos não tripulados. O projeto de equipamentos não tripulados envolve o desenvolvimento pioneiro de solução de engenharia para obras de infraestrutura em áreas críticas. A consultora Barbosa Melo entregou ao mercado um novo modelo de operação que, entre seus principais benefícios, elimina a presença humana em zonas de risco à vida. A CBM atuou nos pilares de excelência operacional, transformação digital e engenharia de gente para assegurar que as máquinas e os sistemas de automatização pudessem ser aplicados de forma consistente, segura e com níveis de produtividade e qualidade equivalentes aos métodos tradicionais com eficácia já conhecida. Tudo isso em um curto período. O projeto foi concebido em março de 2019 e em setembro do mesmo ano iniciamos a execução dos testes em campo. A implantação do equipamento não tripulado significa mudança de patamar para Barbosa Melo e nos destaca no movimento de transformação no setor da construção pesada. Fortalecemos nossa cultura de inovação para criar uma solução de engenharia replicável e escalável, conectada nas necessidades dos nossos clientes. Também formamos pessoas transformadoras, com uma mentalidade focada na geração de novos negócios e novas perspectivas.
nossa jornada. Então, ano passado, a gente apresentou essa evolução da implantação dos equipamentos não tripulados. A gente começou em março de 2019, né, a concepção do projeto, onde a gente, esse desafio, né, de prestar serviços de engenharia em áreas remotas, e em setembro de 2019 a gente tinha uma solução pronta para teste. No final de dezembro de 2019, esse teste estava em campo, né, a equipe preparada para a implantação. O Juliano, que é o nosso gerente de contrato dessa obra, ele estava, então, ao longo do ano de 2020, evoluindo essa implantação. E no ano de 2021, a Barbosa Mello, buscando a melhoria contínua, buscando a evolução dessa solução de engenharia pioneira, está adaptando, está adequando as filosofias de excelência operacional na perspectiva dos não tripulados. E por que a gente fazer isso? Por que conectar excelência operacional na gestão dos equipamentos não tripulados? Já tem uma solução pioneira, inovadora, né, de oferecer ali todos os serviços de engenharia, né, em área de risco à vida, mas a Barbosa Mello, querendo ir além, querendo conectar com a engenharia do futuro, nós temos uma grande preocupação na escalabilidade do nosso negócio, a escalabilidade da solução para novos clientes. E como que a gente pode ter, além da produtividade que a gente alcançou com a inovação, ser ainda mais produtivo, garantindo a sustentação tanto da manutenção quanto da nossa operação com segurança. Então, em cima dessa perspectiva, nós estamos implantando a excelência operacional conectada aos equipamentos não tripulados. E antes de falar da excelência operacional, tudo começou com a transformação cultural. Excelência vai muito além de metodologia e ferramentas. Excelência começa com mentalidade, essa mentalidade de transformação. No próximo slide, eu falo um pouquinho mais de como que a Barbosa Mello tem tratado dessa transformação cultural. Para esse projeto piloto, a Barbosa Mello implantou 3 dimensões da excelência. A gente começou o nosso trabalho olhando a perspectiva de planejamento, de como que a gente implanta a perspectiva Lean, a perspectiva de excelência dentro da dimensão de planejamento, trazendo as melhores práticas de mercado para o nosso negócio. Como que a gente conecta, né, a gestão de performance, né, definindo o que é valor para o nosso cliente, o que é valor para a Barbosa Mello, e a partir daí a gente definindo esses fluxos de valor e monitorando o nosso resultado. E, por último, a produtividade. O Juliano vai apresentar para a gente uma série de práticas que o nosso time em campo, né, os nossos encarregados na frente de serviço, estão executando as práticas Lean. E como que a gente consegue, através da produtividade, conectar a gestão da performance para analisar o desvio dos nossos resultados e conseguir essa melhoria contínua, movimento de transformação. Então, sobre a transformação cultural. Lembrando que a transformação cultural ela é uma maratona, ela é uma jornada de um longo prazo. Barbosa está no início desse processo. A gente tem muito a evoluir. Quando a gente iniciou esse processo, eu lembro que em janeiro do ano passado, em janeiro de 2020, eu estava numa obra fazendo um benchmark com o Juliano. O Juliano estava em outro contrato e a gente foi entender quais eram as práticas de excelência operacional que aquela obra estava adotando. A gente estava em um consórcio com uma outra empresa. E durante o ano de 2020, a Barbosa Mello ficou estudando, ela ficou avaliando qual que era a sua estratégia de implantação. E a gente conversou com diversas companhias, diversos concorrentes, diversos setores, para entender quais foram as casos de sucesso e os casos de sucesso, para entender qual que era a melhor abordagem de implantar dentro da nossa companhia. Depois, a gente partiu para o movimento de engajamento da nossa liderança, né? Todos os líderes comprados, imbuídos dessa transformação. Trouxemos uma grande liderança técnica para ser mentor desse programa. Trabalhamos num grande kick-off, na qual o nosso presidente, falando para mais de 100 líderes da nossa organização, falando desse movimento de transformação. Criamos um núcleo de excelência, fortalecemos esse núcleo, trazemos pessoas de fora, com experiência, trazemos pessoas internas, com grande conhecimento sobre a nossa cultura CBM de ser, e formamos esse time. Formamos agentes de transformação, os nossos agentes de mudança, os nossos consultores Lean. Esses consultores que vão ser chave nessa transformação. Envolvemos o nosso cliente num trabalho colaborativo de construção dessa transformação. Apesar, claro, que ele é o centro, então ele estava no início desse processo. Trouxemos o ágil para a implantação do nosso programa, a partir de sprints semanais no início, dando acompanhamento para o nosso time, e sprints semanais também com o nosso piloto. O Juliano vai falar um pouquinho mais à frente de como que a gente tinha essas rotinas de entrega, né, e como que a gente tinha esse envolvimento, né, de software em produção, ou seja, de entrega em produção, da evolução da implantação. Claro, com muito treinamento na prática. Então, como que em campo, né, a gente consegue transformar esse encarregado
e esse encarregado entender essa mentalidade Lean. Criamos o nosso comitê de excelência para a gente discutir as melhores práticas, para a gente discutir a estratégia de implantação, para a gente discutir as nossas lições aprendidas, para a gente discutir como que a gente consegue esse engajamento do nosso time. E, por último, né, as pílulas de conhecimento, né, como que a gente consegue compartilhar, né, esse conhecimento, como que a gente consegue conectar todas as boas práticas que a gente tem feito com o nosso time. E hoje, é um grande prazer, a gente está realizando o Bootcamp da liderança. Vocês que estão aí nos assistindo nessa formação, nessa transformação, a Barbosa Melo investe nessa transformação. A Barbosa Melo sabe que a liderança vai fazer a transformação. Falando um pouquinho mais da dimensão de planejamento, né? Então, na dimensão de planejamento, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que quando a gente iniciou esse projeto, foi em fevereiro deste ano, a dimensão de planejamento a gente iniciou em março. Nós, em Belo Horizonte, estávamos na onda roxa. E o grande legal dessa iniciativa é que a gente teve que adaptar. A gente teve que adaptar e fazer o planejamento puxado virtual. Então, o nosso time teve que, né, utilizar de ferramentas de colaboração, né, foram mais de 25 pessoas construindo um planejamento puxado no ambiente de Covid. E antes de falar, né, sobre esse planejamento puxado, vamos falar um pouquinho dessas dimensões do planejamento, né? E a grande diferença, né, do planejamento Lean, planejamento tradicional, ele começa com a colaboração. Então, esses 25 pessoas quem faz parte, quem é o último executor, né, trazendo o conceito do último planejador. Então, quem são as pessoas chaves que vão executar aquelas atividades? Então, a gente tem uma construção do planejamento colaborativo. Então, o planejamento não é só do engenheiro de planejamento. O planejamento, na verdade, ele é construído com o engenheiro de produção, com o líder de suprimentos, com o líder administrativo, com o líder de saúde e segurança, com o líder de manutenção. Então, a partir daí, quando a gente envolve os líderes setoriais, a gente define qual é o melhor ritmo do projeto. A gente não tem superprodução, nem subprodução. E a gente consegue trazer o sentimento de pertencimento, porque eles definiram aquele prazo, eles definiram qual é o melhor atendimento. A gente cria aquele senso de responsabilidade. Uma vez que aquela pessoa não vai executar aquela tarefa, ela vai ligar para você para exatamente avaliar uma contramedida de como que a gente pode recuperar aquele atraso. Consequentemente, a gente tem um planejamento realista. E a partir desse momento que a gente consegue detalhar, né, esse sequenciamento ótimo de atividades e foco no caminho crítico, né? Então, como que a gente consegue olhar o nosso planejamento, não simplesmente com o meu filé, para deixar o osso para o final, traçando o nosso caminho crítico. E por último, nessa sistemática, né, a gente consegue fazer o planejamento puxado, garantir toda essa construção colaborativa, né, esse planejamento que vai desdobrando desde o macro, né, do programa gerencial, para o programa mensal, até chegar na programação semanal. E a avaliação das restrições na frente do serviço. Agora, para falar sobre essas iniciativas na frente de serviço, né, essas iniciativas que tem envolvido o nosso time, vou chamar aqui o Juliano, nosso gerente de contrato, que fez a implantação desse projeto. Pessoal, inicialmente aí queria agradecer a oportunidade, né, desejar aí a boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Barros, eu sou gerente de contrato e líder de um dos projetos, dos projetos não tripulados que foram implantados aí pela Barbosa Melo. Inicialmente, nós vamos compartilhar um pouco das nossas experiências e as principais rotinas que a excelência operacional foi implementada e que geram valor ao projeto. Começando a falar um pouco sobre o check-out. O que é o check-out? O check-out é uma reunião diária que ocorre no final de cada turno, onde o encarregado da frente de serviço, ele puxa a reunião, né, e expõe às lideranças todos os resultados obtidos durante o seu turno. Os resultados de produção, produtividade, disponibilidade de equipamentos e os desvios que ocorreram são discutidos a fim de reduzir as perdas e desperdícios. Um plano de ação, ele é criado a fim de mitigar as principais causas das perdas. O check-out, ele gera o empoderamento e o engajamento dos encarregados, pois as reduções das perdas e as melhorias de produção
são valores para eles e para o projeto. Sobre a rotina do Gemba, né, o lugar real, é uma rotina mensal, onde as lideranças de todos os setores, elas vão a campo, a fim de identificar os desperdícios e as oportunidades de melhoria. Com o entendimento dos processos vistos ao vivo, né, no campo, todos os setores podem contribuir. Mais uma vez, né, a gente gera-se um plano de ação priorizando as ações com maiores potenciais de melhoria e resultados mais relevantes ao projeto. O Gemba gera o engajamento dos setores a fim de contribuir para o resultado final do projeto. Falando um pouquinho sobre o fluxo de valores, ele é criado após uma análise das características de cada obra. No nosso projeto, foram determinados os 3 principais pilares que geram valor ao projeto. São eles: avanço físico, ligado às metas e à satisfação do cliente, QSMS, segurança e meio ambiente, que é um valor inalienável da CBM, e o resultado econômico financeiro, ligado à sustentabilidade da empresa e do projeto. Dentro de cada pilar desse, foram selecionados os principais KPIs, os que geram mais valor ao resultado final, e as metas determinadas baseadas no planejamento da obra, nas expectativas e valores da CBM e do cliente. Os valores eles são acompanhados semanalmente nas reuniões de rotinas setoriais. Todos os líderes setoriais, eles se reúnem com toda a equipe, né, para discutir os indicadores e os desvios ocorridos durante a semana. Após a reunião setorial, temos a reunião de salário gerencial, onde todos os KPIs, os KPIs selecionados para acompanhamento, são apresentados para o líder do projeto e para todos os outros setores. O líder de cada setor responsável pelo KPI, ele analisa os KPIs durante a reunião setorial e discute junto com os demais setores a fim de contribuírem para a melhoria do resultado final do projeto. Então, a ideia dessa reunião gerencial é gerar um engajamento, um comprometimento e uma interação entre setores. Os KPIs, né, com resultado abaixo da meta desejada, eles são discutidos, né, e criamos um plano de ação com ações direcionadas para os líderes responsáveis, e essas ações são acompanhadas, né, a fim de eliminar perdas e desperdícios nas frentes de serviço. Nós trouxemos aí um exemplo, né, que é a árvore, é uma forma esquemática de como os resultados são acompanhados, e a interação entre os KPIs dos diversos setores, interagindo para gerar um resultado final do pilar em questão. A gente pode avaliar, a gente pode verificar, por exemplo, nessa árvore esquemática, falando um pouquinho de avanço físico, a gente tem a operação tripulada e a não tripulada, né? A gente é levantado durante a semana as horas disponíveis dos equipamentos, a produtividade, e dentro das horas disponíveis, as perdas administrativas, perdas mecânicas, perdas de turno, né? Essa análise é feita também para os equipamentos tripulados, e os itens com a seta vermelha, né, onde os indicadores não atingiram o resultado, é discutido em todos os setores de forma que, para identificar como cada setor pode contribuir para reverter esse indicador negativo que ocorreu durante a semana. Podemos observar que para falar um pouco da operação, a gente passa por todos os setores. Perdas administrativas envolve a equipe de suprimentos, a equipe de administração da obra, perda mecânica, a equipe de manutenção, perda de turno, idem, né, que é a equipe de administração,
podemos identificar falhas tanto no trajeto de pessoas, tempo de refeição, e todos esses itens, eles interligados, eles geram resultado nas horas disponíveis, consequentemente, na operação não tripulada e, consequentemente, no avanço físico da obra. Então, esse fluxo foi criado a fim de gerar uma interação e o resultado de cada um desses indicadores geram o resultado final do pilar em questão, né? Vamos passar um pouquinho aqui dos resultados, né, que nós obtivemos no meu projeto, né? De março a junho de 2021, podemos observar aí 3 meses e meio, né, de acompanhamento. Dentro desses resultados, a gente acompanhando um pouquinho a produção, nós tivemos aí um ganho de 8% na produtividade, sempre trabalhando aí com redução de desperdícios, né, com planos de ações direcionados à melhoria de produtividade e trazendo junto com a gente toda a equipe, né, desde o encarregado, os operadores, os encarregados e as lideranças da obra. Nós tivemos aí uma redução de 80% de perda de tecnologia, onde, em conjunto com o nosso parceiro, a gente conseguiu identificar os principais motivos, né, de perdas de tecnologia que estão embarcadas nos equipamentos não tripulados e conseguimos eliminar essas perdas, gerando aí uma redução de 84% nessas perdas de tecnologia. Conseguimos também aí uma redução aí da perda mecânica, né, intensificando as vistorias nos equipamentos, melhorias no processo de checklist dos equipamentos. Foram as principais ações que nós tivemos para poder conseguir gerir, né, e melhorar a performance dos equipamentos na obra, a disponibilidade dos equipamentos na obra, né. Nós tivemos aí também 4,3% dos equipamentos não tripulados mais disponíveis para produzir e 14% dos equipamentos tripulados mais disponíveis para produção. Todos ligados aí à melhoria, né, na performance da equipe de manutenção e a eficiência dos equipamentos para a produção. Podemos elencar também, né, o setor administrativo, onde nós tivemos aí uma redução aí de 8% no turnover da obra, né, e 25% de redução no absenteísmo, né, gerando esses quatro setores, né, a melhoria desses 4 setores, a gente gera um resultado de 12%, né, no avanço do projeto, mais aderente ao planejado, né? Quando a gente iniciou aí a operação não tripulada, quando a excelência operacional chegou, né, para o nosso projeto, a gente estava com a defasagem no acompanhamento do planejamento, a gente tinha um déficit, né, podemos dizer, a boca do jacaré estava aberta, e com essa melhoria na aderência do planejamento, nós conseguimos reverter essa situação e hoje nós estamos acima do planejado, né, que foi um grande ganho, dos principais ganhos aí da excelência operacional dentro do nosso projeto. Conseguir reverter uma situação negativa, né, e transformá-la em positiva em 3 meses aí de implantação do projeto. Podemos falar também um pouco sobre a saúde e segurança, que na CBM o assunto saúde e segurança é movido pela cultura da prevenção, né? E com o engajamento de toda a equipe, intensificado após a implantação da excelência operacional, geramos uma melhoria em 95% dos indicadores de SMS. 95% dos indicadores de SMS, eles tiveram melhoria durante esse período aí de 3 meses de
da implantação da excelência operacional. Como que nós conseguimos isso? A excelência operacional, ela traz um engajamento natural das pessoas, né? Pelo fato de que todos os colaboradores, eles são envolvidos no processo, eles se sentem parte do processo. Eles fazendo parte do processo, eles geram resultado, né? E os resultados nós vimos aí nesses indicadores, todos os indicadores que eu trouxe aí, são os principais indicadores que sofreram melhorias, né, durante a implantação do projeto e que só foram possíveis com o engajamento de toda a equipe, né, a união de todos, né, e o resultado foram esses aí que eu apresentei, né, com muita satisfação. Aproveitar para agradecer aí toda a equipe, né, que participou com a gente na implantação aí da excelência operacional aí na obra, toda a equipe da obra, né, equipe operacional da obra, equipe de gestão da obra, os líderes da obra, que foram parte fundamental na conquista desses resultados, né. Falando um pouquinho da excelência operacional na prática, né, nós trouxemos o depoimento, né, de 2 colaboradores ligados diretamente à implantação da excelência operacional e à operação dos equipamentos não tripulados. Vamos começar aí com o depoimento aí do João Pedro, que é o engenheiro de planejamento da obra. O principal impacto foi na gestão, tanto na produtividade quanto no planejamento, o envolvimento de todos os setores, dos encarregados, supervisores, no planejamento da obra, nos controles semanais, a questão do PDCA, né, de estar sempre retroalimentando isso, fazendo os controles, entendendo o que deu certo e o que deu errado. Então, acho que tanto na produção, quanto no planejamento, na administração, nos suprimentos, essa questão da gestão, ela trouxe benefícios para todos. Isso é comprovado, né, com os indicadores que a gente vê que melhoraram em todos os setores. Então, acho que o desafio é conseguir mostrar para as pessoas o benefício que traz essa melhoria na gestão do processo. Trazer valor para as pessoas, para elas enxergarem as melhorias, porque realmente a dinâmica ela é muito trabalhosa. Vão inserir várias rotinas, então a gente tem que conseguir fazer os envolvidos verem valor naquilo que as rotinas vão trazer no futuro. Agora eu vou passar o depoimento do encarregado José Robson, encarregado nosso de frente de serviço, que está ligado diretamente à operação não tripulada. Na minha ordem unida, eu costumo conversar com a minha equipe, trazer eles ao quadro de check-out, check-in, para a gente explicar melhor sobre as atividades no decorrer do dia, o que foi feito ontem, por que a gente deixou de cumprir aquela meta. E através do check-in e check-out, a gente consegue aprimorar o conhecimento dos operadores, dos motoristas, a importância deles estar acompanhando o check-in e check-out junto com a gente, para eles também ter aquela força de vontade no cumprimento das metas. E no final do dia a gente tem um bom resultado. Então, assim, todo mundo é compatível, todo mundo junto ali consegue atingir com êxito a programação semanal e mensal. Pessoal, essa é a nossa apresentação, né? Queria agradecer a todos e vamos abrir agora a oportunidade aí para perguntas, né? E colaboração aí dos participantes aí na nossa palestra. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Heloísa, coordenadora de comunicação da Barbosa Melo. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos que estão aqui conosco. E eu queria fazer aqui a interação, trazendo as perguntas que a gente já teve no nosso chat, que a nossa equipe vai responder aqui e compartilhar já um pouquinho mais, né, de detalhes sobre o nosso projeto.
Então, Pedro, Bruno, Juliano, Lívia e Maria trazem aqui questões sobre os principais desafios do projeto, da implantação, da interface com a obra. Queria que vocês contassem, então, um pouquinho para o nosso público sobre quais foram as grandes questões aí sobre essa implantação.
Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Peço desculpas pelos problemas técnicos. Voltando à pergunta, né? Quais foram os principais desafios, né? A gente numerou aqui 3 grandes desafios. Acho que o primeiro é claro, né? O Pedro já trouxe esse tema, né? Um tema mundial, a pandemia, né? A gente desenvolveu o projeto durante a pandemia, né? Então, garantindo todas as questões de segurança do nosso time, né? Que é o nosso valor inalienável, mas isso trouxe uma dificuldade. A gente teve que implantar esses diversos rituais, né? De maneira até virtual em alguns cenários. E isso foi um grande ponto aí de desafio. Um outro ponto que o Juliano estava falando aqui agora, né, Juliano, é exatamente o prazo, né? A Barbosa Melo, a gente, em curto prazo de tempo, né, a gente estava fazendo essa implantação em loco e, ao mesmo tempo, formando o nosso time. E aí, de novo, vem um grande fator de diferença de sucesso, né? O apoio da liderança. O apoio da liderança para investir num time, na formação de um time, né? O time de excelência, a dedicação do Juliano, né, na implantação, a resiliência do Juliano nessa implantação. Então, esse é um outro ponto de destaque, né? Em relação ao curto prazo de tempo que a gente teve para fazer essa implantação. E agora, né, Juliano, a gente tem um grande desafio que é a gente manter esse resultado. O grande ponto que a gente está até discutindo hoje pela manhã é que isso não seja um voo de galinha, né? Então, a gente conseguiu chegar no patamar de excelência e, pelo contrário, a gente quer que a gente consiga agora evoluir, né, os nossos resultados. E, para isso, a gente precisa de padronizar. A gente precisa exatamente, né, que a gente consiga, através da sala ágil, né, através do monitoramento dos nossos indicadores, a gente conseguir fazer essa evolução. Até identificar, né, o que é comum para todas as obras, né, e criar uma estrutura, né, de um padrão, né, que cada projeto, eu entendo, cada projeto ele vai ter suas particularidades, mas para perpetuar, né, os resultados e para a gente conseguir repassar, né, essa experiência para outros projetos, para que outros projetos tenham uma facilidade maior de implantação, a gente precisa criar os pilares, né? O que a gente está passando no momento, é a criação desses pilares, né? Para a gente poder começar a implantação em outro projeto. E acho que um ponto que você estava comentando, né? Assim, o outro ponto é essa mudança de paradigma, né? Ou evolução, né? Um ponto, né? A gente está evoluindo muito, né? A pandemia trouxe uma série de reflexões. Quando a gente fala da indústria 4.0, nessa quarta revolução industrial, né? O que a gente está vivenciando traz uma série de reflexões. E o nosso setor, né? O setor da construção, ele é muito carente disso, né? E aí o ponto é que todo o nosso time, né? Quando a gente olha o time da ponta, eles querem isso, né? Eles querem vivenciar essa transformação. E aí o ponto é como que nós, né, a liderança, a gente se conecta a esse time, a gente atua desenvolvendo nessas competências, habilidades, né, para fazer esse movimento de transformação. Então, a gente até falou isso pela manhã, né, o movimento de transformação começa com a gente. Né? Então, a gente tem que evoluir e, a partir daí, a gente conseguir evoluir o outro. Né? Então, ele, de fato, né, ele é mais do que método e ferramenta, né? Ele é a transformação cultural. Qual que é a outra pergunta? Sobre o processo, seria escalável e seria eficiente da mesma forma para projetos tradicionais? Excelente pergunta, né? Estou perguntando se o que a gente está implantando, né? Aí são 2 pontos, né? O equipamento não tripulável sim, é escalável, a gente pode, né, implantar ele em qualquer solução, em qualquer negócio, né? E quando a gente fala da excelência, é a mesma coisa, né? A excelência, na verdade, a gente está falando de boas práticas de gestão da construção aplicadas ao nosso negócio. E aí o grande ponto é o que é valor para o nosso negócio. É o ponto que o Juliano está exatamente discutindo aqui agora. Quando a gente trouxe aqui, a gente trouxe as 3 dimensões da excelência, né? Planejamento, gestão de performance e produtividade. No contexto daquela obra, o que faz sentido para ela? O que gera valor para o nosso cliente? O que gera valor para os nossos acionistas? Então, isso a gente define de maneira colaborativa, junta, né? E define esse fluxo de valor a gente tem implantação. Então, sim, ele é aplicável a qualquer negócio, e, na verdade, acho que ele nem é aplicável, ele vai virar uma premissa de mercado. Para fechar com chave de ouro sobre o futuro, quais são os próximos passos do programa? Excelente pergunta, Eloa. Próximos passos, né? Então, Barbosa enxerga isso como uma oportunidade, né, de construção do nosso futuro. A gente está preparando um time interno, né? A gente está criando exatamente esse núcleo de excelência operacional. Hoje, a gente está formando, né, um bootcamp da liderança para a gente formar novos líderes em excelência operacional no nosso futuro. Então, agora, a partir de junho, a gente está implantando, né, fazendo um novo piloto, um novo contexto,
né? Também em mineração, e um outro cliente para evoluir essa implantação. E a partir daí a gente tem um plano também de 3 meses, né, de início e implantação dessas dimensões, claro, com pequenas adaptações, e aí, em setembro de 21, é olhar para o futuro, né, redefinir para onde que a gente vai. Pensando um pouquinho dentro do projeto, né, que foi implantado, o próximo passo é perpetuar, né, sempre gerando melhorias, né, a gente estagnar no que a gente entende que foi bom, a gente não pode ficar satisfeito com isso, né? Temos que estar sempre tentando melhorar indicativos, criando melhorias de processos, né? E para perpetuar, a gente precisa manter toda a equipe engajada, né? Manter o engajamento da equipe. E eles continuem vendo valor na melhoria, né? Nas melhorias, né? E sempre correndo atrás de melhorar, né, o processo em si. Então, o desafio lá do meu projeto, no caso, é conseguir perpetuar e manter o engajamento de toda a equipe, com eles vendo o valor, né, nesse trabalho que nós fizemos. Excelente ponto, Juliano. Na verdade, a gente precisa sustentar e melhorar, né, melhorar o seu projeto e avançar na implantação interna do programa de excelência. Agradecer o time, agradecer a CPM, obrigado a todos vocês que estão presentes aqui conosco, né, o time que está nos assistindo, né, pelo apoio, né, todo mundo que fez parte aqui dessa implantação. Eu e o Juliano, a gente está simplesmente só representando, né, grande time que fez com a gente, Pedro Kaiser representando o comercial e a Heloísa representando todo o time de comunicação. Então, obrigado aí a todos. Agradecer a todos aí, desde o IBRAM, diretoria da Barbosa Melo, né, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, né? E desejar a todos aí uma boa tarde, né? E sucesso a todos aí. Boa tarde a todos.